Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, na semana passada, junto com o Marcondes, refletimos sobre os novíssimos, né? Sobre a realidade, né, que muitas vezes nós ignoramos, ou não conhecemos, ou às vezes não levamos a sério. E são realidades que precisam sempre estar presentes em nosso conhecimento, para que possamos sempre fugir de tudo aquilo que possa nos impedir de ir para o céu, né? Que são as coisas que nos direcionariam para a perdição, para o inferno, né? Então, esta realidade do céu, inferno, purgatório, tão bem explicado. E agora nós vamos pegar estas realidades e colocá-las um pouco mais no nosso dia a dia, para que possamos melhor conduzir a nossa reflexão, que foi feita semana passada, numa concreta vivência da santidade a partir dos meios pelos quais o Senhor disponibilizou para que nós pudéssemos já na Terra vivenciar essas realidades transcendentais, essas realidades que, falando do céu, preenchem o nosso ser, pois diz respeito à finalidade da nossa existência, da nossa vida humana, e então, para que possa ser buscado devido a toda a dificuldade que nós possuímos, do pecado original, de toda a concupiscência na carne, para que seja um caminho possível, né? Deus então deixa estes meios. Ele faz com que haja momentos em que o nosso ser possa se preencher de tal forma que nós possamos já na Terra vivenciar experiências com esta realidade posterior, né, à nossa passagem por esta Terra. Então vamos falar propriamente sobre a Santa Missa, que de todos os acontecimentos que pode haver aqui na Terra é a realidade que mais está próxima do céu, né? Participar da missa é já estar observando o céu, já estar participando do céu, né? Para que nosso coração possa desejar o céu. E na próxima, então, para que nós possamos entender, nós vamos ter dois momentos que vamos falar sobre a Santa Missa. Nós vamos entender agora um pouco mais sobre a realidade do céu na terra, né? A missa como esta realidade do sacrifício de Cristo que nos permite vivenciar a partir dos seus méritos a realidade de intimidade com Deus. E depois, né, num outro vídeo, já com o Marcondes, vocês vão ter a possibilidade de refletir delicadamente sobre a importância de participar da Santa Missa, os nossos deveres como cristãos, para que possa entender melhor cada momento e cada forma com que se deve viver para poder participar verdadeiramente do mistério divino. Então vamos entender um pouco esta realidade, né? Sobre a Santa Missa. Vocês pesquisarem um pouco, né, sobre os místicos que já existiram na igreja, que tiveram a visão do céu durante a Santa Missa, né? Tiveram visões místicas. É bem possível, é muito forte vivenciar e ver esta realidade. Eu tenho um livro, que eu não estou com ele, infelizmente está no seminário, mas eu imagino que na internet tem as imagens, eu vou pesquisar, eu consegui nessas imagens, vai ser enviado junto com este vídeo, para que vocês possam ver, né? E é possível captar nelas esta realidade, o céu, a terra, né, ligados através da Santa Missa. E não só o céu e a terra, também presente ali a realidade do purgatório, né? As almas que estão no purgatório e também, de alguma forma, as almas que estão no inferno. Eu vou explicar melhor sobre isso, né? Algumas visões, vocês vão poder ver nos desenhos se eu conseguir enviar, aparece essas três realidades, de inferno, purgatório e céu, de alguma forma representada ali. Sempre quando vai se referir às visões que esses místicos tiveram da participação do inferno na Santa Missa, sempre foi algo distante, buracos abertos
próximos ao presbitério, e bem lá embaixo tinha um fogo, e as almas choravam e ardiam e sofriam em ver a presença de Deus e não poder estar ali na sua presença, né? Eram almas que sofriam o tormento de não poder estar na presença de Deus, né? Mas são realidades bem poucos retratadas. Agora, as que mais apareciam nas visões do místico eram o céu e o purgatório já presente, porque a própria igreja chama de santas já as almas que estão no purgatório, porque por mais que elas estejam ali ainda purgando, elas já possuem a santidade garantida, né? Porque elas vão para o céu, né? No purgatório não existe porta para o inferno, como vocês já refletiram. Então, é sempre bem retratado o céu ali, aberto, os anjos descendo, os santos participando do santo sacrifício, e as almas do purgatório, às vezes também em buracos abertos no chão, mas sempre elas conseguindo, as mãos delas sempre de alguma forma estão tocando o solo da Santa Missa, pedindo oração, pedindo forças, pedindo para que rezem, pedindo luz para que elas possam sair do purgatório, pois elas estão justamente ali purgando, e toda a Santa Missa, quando elas são oferecidas por aquelas almas, elas recebem os méritos, elas participam de uma forma mais viva, podendo assim ser retiradas do purgatório a partir daquela Santa Missa que está sendo celebrada. Então a Santa Missa não é um acontecimento onde participam o padre e os fiéis. Sempre quando acontece uma missa, Cristo está presente, porque é a celebração da Eucaristia, é Cristo ali se entregando por nós, é o memorial da sua paixão, e também os anjos e santos estão presentes, a Virgem Santíssima, em todas as Santas Missas, né? Não há exceção. Então, por isso, é uma realidade na qual já se pode participar da realidade do céu. Então não se deve ter esta vivência da missa só como um momento que eu vou lá e tá o padre e tá as pessoas, né? Quem faz isso, geralmente as pessoas que não valorizam a Santa Missa são as pessoas que vão para o inferno, né? Porque é muito difícil para nós seres humanos, não estou sendo aqui exagerado, estou sendo verdadeiro e talvez até pouco preciso no sentido de falar realmente como é, talvez esteja levando na tranquilidade, dizer que é muito difícil alcançar o céu, porque é uma realidade que não devido, principalmente nos tempos de hoje. Há 2000 anos que o ser humano vem aperfeiçoando a arte de pecar, né? Vem se tornando mais difícil. Então, o nosso corpo, junto com a nossa mente, com toda a nossa alma, com toda a nossa integridade humana, ela tem na sua natureza o desejo de estar com Deus. A busca com Deus é próprio do ser humano, está dentro da sua natureza. Porém, a concupiscência, o pecado em nossas vidas vai fazendo com que nós vamos conduzindo a nossa vida para outros objetivos que nunca vão saciar a nossa alma, nunca vão saciar o nosso espírito. Então, o que vai acontecendo? Vai se iniciando uma busca, e quanto menos a gente toca, a gente sente, a gente experimenta, ou a gente tem motivos para seguir algo relacionado a Deus, né? Quanto menos a gente tiver isso, mais a gente vai se apegar ao pecado, porque o pecado vai ser tátil, né? Vai estar ali para os sentidos, né? E mais vai convencer a alma de que aquilo pode ser buscado. Então, o céu é uma possibilidade já da gente tocar aquilo que nós vamos viver. Tocar a realidade da intimidade com Deus, do ser totalmente preenchido com o seu amor. Então, isso traz para a nossa alma a força para ter um objetivo de vida. Então, um santo que não uma pessoa que não valoriza a missa, dificilmente vai alcançar a santidade. Porque ali está a fonte de energia para todos aqueles que querem ser santos. Então, se você pensa assim, eu estou fazendo o crisma, mas eu não consigo seguir os caminhos de Deus, eu sou um jovem muito perdido, eu peco muito, meu Deus, eu não sou exemplo, eu não vou mais para a igreja, eu não tenho nada a ver com aqueles jovens de lá, eu nem gosto de estar tanto lá, e você pensa tudo isso justamente pela sua vida de pecado. Aí às vezes você tenta recomeçar e isso não dá certo, é porque você está fazendo tudo errado, né? Você tem que começar a valorizar a Santa Missa, enxergar na Santa Missa o céu, né? Tem um santo que diz que uma missa bem vivida basta para
alcançar a salvação, né? Se nós vivêssemos a Santa Missa uma vez, tal como é o mistério da Santa Missa, e vivêssemos aquilo profundamente, aquela única missa iria salvar a nossa vida. A nossa vida ia entrar numa relação com Deus tão íntima que ali mesmo a gente iria morrer. E seria já o encontro da nossa salvação. Então, se a gente já participou de várias missas e isso não aconteceu, já é um sinal de que a gente não está vivendo da forma como ela deve ser vivida. Então, nós temos que enxergar a missa como a presença do céu. Então, se você conheceu sobre as realidades do céu, principalmente do céu e do inferno, e você não quer ir para o inferno, então é bom você parar de experimentar tudo aquilo que vai conduzir o seu corpo para lá. Né? Parar de buscar, parar de criar vícios, né? Porque diferente do céu, veja como é traiçoeiro. A gente se apega aos vícios, o demônio tenta a gente e a gente vai seduzindo por coisas que parecem ser as coisas mais boas e prazerosas da vida e depois nós não iremos alcançar aquilo para sempre. Ó como é ruim isso. São objetivos tão falsos que, porque tudo aquilo que é bom, né, ele é bom em todos os pontos. Né? Aquilo que é bom, ele não tem nada de mal. O que é bom em todos os pontos. E se ele possui uma graduação de bondade, né, conforme a gente vai se aproximando, melhor vai ficando. Né? Quando se chegar no ápice, vai se chegar no maior que tem. Né? Então, como pode dizer, imagine um roteador de internet que está mandando um sinal, principalmente para você ver esse vídeo, você está perto da internet, jovem, a gente vive conectado na internet, todos nós não somos jovens. Eu também sou jovem, tá? Mas não só nós jovens, todo mundo vive conectado na internet. E as pessoas sabem muito bem fazer isso. Tá num lugar, não tá pegando bem o sinal. O que a gente vai fazendo? Vai se aproximando até do roteador para poder ter um sinal. Se num lugar distante do roteador o sinal tá funcionando, né? Tem sinal. O sinal existe, mas ele tá fraco. Conforme eu vou me aproximando, a tendência é o quê? Eu ter mais daquele sinal. Assim que funciona todas as coisas boas que vêm de Deus, né? É bom, assim como é um sinal. Só que se a gente está muito distante, a gente experimenta pouco. Conforme a gente vai se aproximando, a gente vai reconhecendo e vai experimentando mais daquilo, certo? Grave sempre isso no seu coração. Isso é o segredo para poder encontrar as coisas boas deste mundo. Porque tudo que Deus criou é bom. Então se você experimentar algo e aquilo tem uma bondade, uma beleza, só que você vai se aproximando, você vai vendo que vai gerando vícios, vai gerando aprisionamento, e você olha, né, a vida do pecado. Qual é a consequência do pecado? O inferno, a morte eterna. Então calma aí, no máximo da coisa ela ficou o pior de tudo, então aquilo que você estava seguindo não era bom. Né? Agora a missa, quando você participa e vivencia aquilo, você vai vivenciar um pouco da quantidade de bondade que é viver aquela relação com Deus. Então, quanto mais viver este mistério, mais se participar até chegar ao céu, maior será esta vivência, esta relação com Deus. Então, se você não busca o pouco dessa bondade, você nunca vai querer buscar o grande, porque você não experimentou. Né? É como uma pessoa que não está conectada na rede de Wi-Fi, ela nunca vai se preocupar em se movimentar para próximo do roteador para ter um sinal melhor. Porque ela nem viu, né? nem se conectou naquilo, né? Agora, a partir do momento que a pessoa conecta e ela percebe que ela está num lugar ruim e que tem muito mais para ela viver daquele sinal, para poder jogar os seus jogos, para poder ver os seus vídeos, para poder, né, estudar, para poder distrair, para poder conversar, para poder assistir o vídeo do Crisma, o que for fazer. Você vai buscar, porque você, a partir do momento que teve um pouco de contato, você vai buscar o mais profundo daquilo. Assim funciona com a Santa Missa. Quando nós participamos, nós vamos buscar mais profundamente o céu. Por isso vamos pegar o catecismo. Né? Vocês depois vão pegar, depois que terminar o vídeo, vocês vão ir no catecismo, no item 1356 e vão ler, né? Até aonde eu vou mostrar. A partir do 1356. E vão ler, tá? Exercício. Pegar o catecismo e ler, tá? Mas eu vou passar um resumo aqui brevemente só para a gente ver esta realidade. O sacrifício sacramental, né? A Santa Missa, a celebração da Eucaristia, ela deve ser considerado como ação de graças e louvor ao Pai, memorial sacrificial de Cristo e de seu corpo, e como presença de Cristo pelo poder de sua palavra e de seu Espírito. Então a Santa Missa ela tem essas 3 considerações. Né? Ela é um agradecimento e um louvor ao Deus Criador. Então, Jesus Cristo, quando
ele foi levado na cruz, quando ele morreu, e ele apresentou ao Pai, ele como sacrifício perfeito, ele apresentou junto com ele toda a criação, que foi criada pelo próprio Deus, né, para que ali, a partir do seu sacrifício, toda a criação fosse reestabelecida. Então, em Jesus Cristo, o Pai é louvado e adorado por todas as coisas que ele nos deu, por toda a criação. Então, por tudo que existe na criação, a natureza, os seres humanos, por tudo. A partir do sacrifício de Cristo, há um louvor a Deus por tudo aquilo que ele criou. Então, em cada Santa Missa, esse mistério novamente é vivido. O louvor que é dado a Deus por toda a criação, que em Cristo é totalmente restaurada, né? É vencido o pecado e é restaurado toda a dignidade de toda a criação. Mas ela também é este memorial do sacrifício de Cristo. Viver o memorial do sacrifício de Cristo, fazer a memória, né, que é a atualização do sacrifício de Cristo no na nossa vida, no nosso dia, né? Então, toda vez que celebramos a Santa Missa, novamente nós fazemos essa memória do sacrifício de Cristo. E ali, novamente, Cristo é entregue por cada um de nós e com ele toda a nossa vida, todo o nosso sacrifício, todas as nossas lutas, também toda a nossa convicção e força para poder vencer o pecado, tudo ali é novamente assumido por Cristo na celebração da Santa Missa. E por isso, viver cada Santa Missa é poder reviver o mistério pascal. Porque Cristo morreu e ressuscitou e foi para junto do Pai. Aquele que vive a Santa Missa, ele celebra a paixão de Cristo, a sua entrega, né? Cristo morre, Cristo ressuscita e ele recebe esse Cristo ressuscitado dentro de si e nessa intimidade do Cristo ressuscitado, ele é elevado aos céus junto com Cristo. Então aí já há uma participação. Claro que você não comunga e vai para o céu. Né? Você comunga e você experimenta dessa realidade do céu, pois o Cristo que você recebeu, ele está no céu ressuscitado, junto a Deus Pai. Então, se você recebe Cristo, né? Então, todo mundo que comunga vive a intimidade com Deus? Não, porque imagine só, às vezes você pensa agora num cantor famoso que você gosta, num escritor, num ator que você goste muito, uma figura que Timar gosta muito do Papa. Então, eu vou pegar aqui o exemplo para mim no caso do Papa. Vamos supor que eu estou num lugar, numa praça, está sentado o Papa e do lado dele uma pessoa que não conhece o Papa, que não sabe quem ele é, né? Ele está sem o paramento de Papa, ele não sabe quem é, está conversando com ele, está batendo papo com ele, mas aquela pessoa não tem o valor para ele. Ela não tem interesse de falar com ele sobre a vida dele, não tem interesse de pedir uma orientação espiritual, não tem interesse de se confessar, de pedir direcionamento, de falar sobre vocação, não tem. Eu, quando ver o Papa de longe, vou querer me aproximar, vou querer conversar, vou com todo respeito, vou querer beijar a mão, vou pedir a bênção, vou pedir uma orientação, vou poder conversar, pedir para ele contar histórias vocacional, para poder movimentar a minha vocação. Então, por quê? Porque eu reconheço aquela figura, eu dou valor e eu sei quem ele é. A mesma coisa acontece na missa. Existem pessoas que comungam, recebem o próprio Cristo, estão na realidade do céu, estão ali na intimidade com Deus, lá na sua presença, mas elas ignoram. Por não saber quem ele é, não querem conversar com ele, não querem falar com ele, ignoram a presença dele e às vezes até fazem o quê? Batem nele, né? Tava na praça sentado do lado de Jesus, ele não sabe que é Jesus. Então bate nele, cospe nele, né? As pessoas que comungam e depois da missa vai falar mal dos outros. Tá usando do próprio Cristo para falar mal. Nem sabe quem ele é, nem conhece, não tem intimidade, usa dele, comunga dele sem ter amor, coloca ele dentro do seu corpo que está em pecado, não valoriza Deus, tá pisando em Deus, tá chutando Deus, tá cuspindo em Deus. Esta é a realidade. Mas, então, não é todo mundo que comunga que vai ver a intimidade com Deus, porque eu preciso saber quem ele é. Eu preciso recebê-lo e querer viver o céu. Aí sim, através da comunhão, eu vou conseguir conversar com Deus e viver uma intimidade com ele que está além de qualquer realidade humana. Isso deve ser vivido e só é possível se cada um de nós pudermos identificar este mistério da Santa Missa através dessas realidades que eu acabei de falar para vocês. E o terceiro ponto, né, como presença de Cristo pelo amor de sua palavra e de seu Espírito. Então a presença viva de Cristo,
através do seu Espírito, ali na Eucaristia, o próprio Deus se entregando, mas também através de sua palavra. Através da palavra de Deus, escutar a palavra de Deus é estar com o próprio Cristo. Ele se manifesta através da palavra que é proclamada. Então essa realidade está presente na Santa Missa. Então o jovem, ele precisa viver a missa e buscar ter esta realidade, esta intimidade, falar com Deus, para poder ali naquele mistério ter um contato mais profundo com esta realidade. Então, vamos agora falar um pouco mais sobre a estrutura da Santa Missa, né? Para que vocês possam entender bem básico, vou falar bem resumido, para vocês fecharem então esta ideia sobre a Santa Missa como participação do céu. A missa ela é dividida em 4 partes: os ritos iniciais, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística e os ritos finais. Né? Os ritos iniciais nos preparam para viver a realidade do mistério pascal de Cristo, através do momento de oração, onde eu estou próximo de Deus, onde eu me arrependo dos meus pecados, eu reconheço Ele como sumo Deus e eu o louvo como Rei do Universo, né? E a Ele dedico toda a minha vida, toda a minha existência, e me aproximo ali do meu Deus. E na liturgia da palavra eu vou escutar, ter a minha primeiro contato, minha experiência, minha relação com Deus através da escuta da palavra. O verbo de Deus é o próprio Cristo. Então é através da proclamação da palavra que nós começamos a escutar sobre o céu. Nós começamos a escutar de como nós podemos, naquele momento, estar com Deus, que nós possamos nos entrar em intimidade com Ele, já através do seu Cristo manifestado na palavra, para que através do Espírito que nos receberemos na Eucaristia, nós possamos então estar numa relação com Deus mais íntima. Então a liturgia da palavra, que vai seguir as leituras, a explicação do padre, né, na homilia, e também a oração universal, a liturgia, a oração universal e também as nossas preces. E depois então a liturgia eucarística, onde nós iremos ali viver o mistério pascal. Então ele tem a entrega das ofertas, o ofertório, onde é apresentado o pão e o vinho, que é o momento onde Cristo se apresenta como oferta. Então nós podemos assimilar o momento do ofertório, quando o acólito está levando o cálice, a âmpora, o vinho, como se fosse o momento em que Cristo estivesse subindo no altar e sendo pregado na cruz, né? Ele está subindo na cruz e está sendo pregado. Esse é o momento do ofertório. Então Jesus, ele é levantado para que nós possamos ver esse Cristo que está se oferecendo por nós. É dito, né, a oração da oferenda, sobre as oferendas, né, para que Deus abençoe toda a nossa oferta, toda a nossa doação de vida. Cristo então é levantado, né? Aqui o Cristo que vai se entregar por cada um de nós. Então, todos os anjos se unem ali naquele momento, junto com todos os anjos e santos, e cantam, Santo, 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 proclamam, eis o Cordeiro de Deus, né? Depois a gente vai pegar esta passagem, né, mais à frente, que fala eis o Cordeiro de Deus, conforme João Batista proclamou, mas isso nós já faz referência no santo. Nós estamos olhando para o Cristo e estamos reconhecendo ele como o Cordeiro que foi colocado no lugar de sacrifício que Abraão ia sacrificar o seu filho Isaque, e no lugar foi dado o Cordeiro que foi apresentado no madeiro, né? Então este é o Santo, 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 o Rei do nosso Rei do Universo. É ele que morre na cruz, isto é o meu corpo que é entregue por vós, este é o meu sangue que será entregue por vós. Então ele morre, cada um de nós, e então nós proclamamos em seguida a sua ressurreição. Nós proclamamos que ele é o Cristo ressuscitado, e então depois nós iremos olhar o Cristo ressuscitado e dizer, este é verdadeiramente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e então nós vamos nos unir a ele. E neste momento da comunhão, após viver todo este mistério da Santa Missa profundamente, no momento da comunhão, então, a gente vive o ápice do seu mistério pascal, que foi aonde ele ali então ressuscitou e foi para junto do Pai, ascendeu ao Pai. Então nós também comungamos e ascendemos numa união mística com Deus, se nós quisermos conversar com Ele e estivermos devidamente relacionados com este Deus maravilhoso que ama cada um de nós. Eu vou seguir aqui então, refletindo. Desculpa se fez uma pausa estranha aqui, que apareceu uma ligação na minha tela, mas fechou. Eu vou continuar o vídeo.
precisa nem cortar porque a gente já está terminando. Então vamos aprofundar nesta conclusão. O recebimento da Eucaristia, ele deve ser valorizado. Então, junto com isso, depois vai ser falado sobre a confissão, etc., para todo esse mistério. Mas por quê? Qual é o principal motivo de se valorizar a Santa Missa? Porque na Santa Missa a gente vive a relação com o céu. E quem está fazendo o crisma quer ir para o céu. Quem quer ir para o céu precisa viver o céu aqui na terra, senão o seu corpo, a sua mente, a sua alma não vai ter forças para buscar o céu. Então, para viver o céu aqui na terra, não existe nada melhor que a Santa Missa. Também existem outras formas de nos ligar a Deus numa intimidade que vai, sim, cada vez mais nos aproximar da realidade do céu. A oração do Santo Terço, a adoração eucarística, né? A gente ter o zelo pela Eucaristia, ter a devoção eucarística, né? As devoções marianas, a devoção aos santos, o apego aos santos, a busca do exemplo dos santos. Tudo isso vai nos ajudando, mas a Santa Missa é a melhor vivência que nós temos. É o céu presente na terra. Então, por isso, precisa ser vivido com todo amor e com todo carinho por cada um de nós. Tá bom? Então, você vai pegar o catecismo, vai ler esse trecho e você vai ler até... Perdão, deixa eu colocar aqui, marcar aqui que fechou. Nós vamos ler até a página 382. Desmarcou tudo aqui que estava marcado. Na página 382, não. Vocês vão ler até o item 1378. Não, 81. 1381. Vai terminar ele. Porque ele termina com a oração do Adorat et Devot. Né? Adorat te Devot. Et não, é te Devot. Que é uma oração, né? Ela foi muito tempo cantada, até hoje, né? Você pode pesquisar na internet, escreve Adore te Devote. T, tá? Aqui em latim. Aí você pesquisa no YouTube, você vai ver canto cantado em latina. Hoje em dia a gente tem o canto, ele traduzido em português, mas é tão bonito escutar em latim. E eu vou ler para vocês a letra em português, para que possamos entender a presença de Deus neste mistério da Eucaristia. Né? Com devoção te adoro, latente divindade, que sob essas figuras te esconde na verdade. Meu coração de pleno, sujeito a ti obedece, pois que em ti contemplando, todo ele desfalece. A vista, o tato, o gosto, certo jamais te alcança. Pela audição somente, te creio com segurança. Creio em tudo o que disse, de Deus Filho Cordeiro. Nada é mais da verdade que tal voz verdadeiro. Então, por que eu quis concluir com esta oração? Porque a Santa Missa, eu quero que vocês acreditem nisso. Vocês viram o que o canto falou, né? O tato, o paladar, né? Não é tão confiável, né? A gente não te alcança em perfeição. Mas pela audição, nós cremos. Nós escutamos e acreditamos. Então escutem isso e acreditem pela fé. Né? A Santa Missa, por mais que vocês não encontrem como algo legal, algo que fala que vale a pena, que vocês todo dia, nossa, que vontade de ir pra missa. Aí quando vai pra missa, nossa, que legal. Não é algo que você pensa assim, todo dia você vai dormir e fala, mano, hoje eu acordei com muita vontade de ir pra missa. Não é uma coisa que você tá na escola e fala assim, nossa, eu queria estar na missa. Coisa que você tá na casa da sua namorada ou do namorado e fala, eu não queria estar aqui, eu queria estar na missa. Para alguns essa realidade não pode ser uma coisa, não pode ser real para algumas pessoas isso. Não existe esse sentimento. Você não olha a missa como uma coisa apetecível, que eu quero ir, que eu desejo ir. Mas gravem, aprendam. A missa é uma realidade. Por mais que vocês não vejam, por mais que vocês não entendam, ela é uma realidade espiritual que preenche a nossa alma. E nos fazem viver uma intimidade com Deus muito grande. Né? Então a gente olha para o pão e vê um pão. A gente olha para o vinho e vê vinho, mas se transformou o corpo e sangue de Cristo. Então por isso que os santos insistem em dizer que nós não devemos confiar no sentido. Nós precisamos buscar além do sentido no que diz respeito à Eucaristia. Meu olho está vendo pão, né? Mas eu escutei dizer que se transformou o corpo de Cristo. Eu escutei Cristo dizendo, isto é o meu corpo. Então pela fé eu vou acreditar.
Então eu vou começar a querer viver a missa além do que eu posso ver, além do que eu sinto, né? Seja o gosto ou seja o cheiro. E eu vou começar a viver a missa pelo aquilo que eu escuto, pela palavra de Deus, pelo aquilo que é me transmitido pelo magistério da Santa Igreja e pela tradição. E eu vou então acreditar, ter fé em Deus. Isso é essencial para a vida de cada um de nós cristãos, porque aí então nós iremos viver além do mistério e vamos poder viver o céu na terra. Eu convido vocês a terem esta fé, né? Se vocês querem ser cristãos, querem ser santos, tenham essa fé e começam a ir para a Santa Missa e pedir a Deus que vocês possam ter um coração que ame mais a Deus e que possa se entregar a Ele e viver o mistério da Santa Missa além do que se pode ver, tá bom? E então, para finalizar, então, termino com uma referência daquele canto que a gente sempre canta nas adorações, às vezes nem presta atenção, né? Tão sublime sacramento. O momento que a gente diz que venha a fé, por suplemento, os sentidos contemplar. Todo mundo sabe que é suplemento, né? É aquilo que vai agregar, que vai tá faltando, a gente não consegue, só com aquilo, então ele vai suplementar, né? Ele vai acrescentar. Ele vai fazer academia, a pessoa não tem massa muscular, né? Não tem energia, então ele toma suplementos alimentares para que possa ter energia e para possa adquirir massa muscular. Então, um suplemento. Então, pelos sentidos, a gente nunca vai conseguir alcançar o mistério de Deus. Então a gente canta, venha, estando diante do Cristo, adorando a Jesus Cristo, vendo o que parece ser um pedaço de pão, para que o nosso coração não se perturbe e se vença com a mediocridade humana de se confiar pelos sentidos, nós cantamos, venha Senhor agora, né? Venha a fé como um suplemento, né? Venha a fé por suplemento, os sentidos completar, não que a gente descarte, né? Porque inclusive ver o pão faz parte do mistério eucarístico. Porque para ser um mistério precisa se ter bases para não se acreditar, né? Para ter dúvida. E a base é ver o que parece ser um pão. Então, a partir do momento que eu tenho uma dúvida, eu vou apelar para a fé. Então, aí existe um mistério, algo que nós não compreendemos, mas que nós tomamos conhecimentos pela fé. Então, se é um mistério, então é preciso que haja isso. Então, não tem como eu falar do mistério ignorando que é difícil compreender. Não, é um mistério, então é necessário os sentidos. Então, a fé não vem substituir os sentidos, ela vem completar. Vem a fé como suplemento. Vem a fé, os sentidos completar. Que Nossa Senhora interceda por cada um de nós, Nossa Senhora, Mãe da Eucaristia, para que nós possamos zelar, valorizar pela Eucaristia, que é a presença do céu aqui na terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Bernardo de Claraval, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, semana que vem com o Marcondes, e depois na outra semana a gente vai concluir essa reflexão que nós estamos tendo. Tchau, tchau.